nem no passado, nem no futuro. Vamos estar agora. Vamos relaxar, fechar os olhos e estar presente nesse momento. No sentido aqui e agora. Vamos nos conectar com Deus. Nos conectar com Deus. A presença dele nesse momento. Respirando profundamente. Vamos sentir paz. Paz que vem de Deus. Que bom que estamos aqui. Vamos agradecer a Deus nesse momento de paz, de amor, de tranquilidade. Estamos aqui porque a gente falou, estamos podendo estar aqui. Vamos agradecer a Deus a nossa possibilidade de estar nesse mundo, nesse país, nessa cidade, nesse bairro. Isso é local. Vamos agradecer a espiritualidade que está conosco nesse momento. No Evangelho, na página 302, Jesus nos fala que a gente pode pedir luz para que ilumine o nosso caminho. Nós podemos pedir força para que a gente possa resistir tantos males. A gente pode pedir bons conselhos que iluminam o nosso caminho e a presença sempre de bons espíritos na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa família, no nosso trabalho, e estendendo isso a todas as pessoas. Sinta-se em paz. Vamos aproveitar essa reunião de hoje com o tema do Oeste, é o estudo na família de Jesus. Então, sinta-se presente nesse momento. Se o pensamento surgir, traga de volta e sinta-se presente. Respirem profundamente novamente. Sinta-se em paz. Criança, gratidão. Repita mentalmente. Gratidão, gratidão, amor. Paz. Uma boa palestra hoje. Com vocês lá. Obrigado, Liane. Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus continue a nos abençoar e que as boas energias dessa casa estejam conosco, em nossos corpos, e que a gente leve para os nossos lares e para as nossas vidas. Casas espíritas como essa que nós frequentamos, elas costumam ter uma vocação. O que eu quero dizer com vocação? Algumas casas têm asilos, algumas casas têm creches, algumas casas se dispõem a cuidar de outras situações sociais. A nossa casa tomou para si o propósito de divulgação da doutrina espírita. Tanto que nós, em nossos grupos de estudos aqui nessa casa, já formamos diversos trabalhadores que daqui foram para outras casas, fundaram algumas casas. Então, a nossa casa tem essa característica. Diante disso, o Departamento Doutrinário da Casa pediu que, nesse mês que a gente comemora o aniversário da nossa casa, que nós falássemos a respeito do estudo sistematizado da doutrina espírita. A sigla está ali, ESD. Bom, para nós falarmos de estudo sistematizado de alguma coisa, primeiro seria interessante a gente dar, em linhas gerais, uma pincelada do que seja esta coisa sobre a qual nós estamos estudando e estamos falando.
não é? Então, já que nós falamos de espiritismo, aqui em Minas Gerais e muito de passagem, eu vou tentar colocar para vocês o que seja o espiritismo. A rigor, os princípios dados pela doutrina espírita não se configuram numa absoluta novidade, muito pelo contrário. São ensinamentos que já fazem parte de diversas tradições. Se não vejam que na literatura védica, os Vedas são os livros sagrados do hinduísmo. Lá já se fala na transmigração de almas, na possibilidade de idas e vindas a partir deste plano e do outro plano. Fala-se na roda de Sansara, esse é um ensinamento que está no Bhagavad Gita. A roda de Sansara, metaforicamente, seria uma roda na qual o ser estaria preso, ora ele estando neste plano e ora no plano espiritual. E diz a tradição védica, diz Krishna para o seu seguidor Arjuna, que a alma fica presa nesta roda até o momento em que se decide de dali sair. É o momento em que ela não precisa mais, que ela já alcançou a possibilidade de ficar no outro lado. Sócrates também ensina coisa parecida. Ele fala da transmigração de almas, isso ele fala no livro chamado Phaedon, vocês podem buscar lá, que é um livro que retrata o último dia de vida do filósofo, e ali ele ensina para as pessoas que a alma, ela está em determinado momento deste lado, portanto encarnada, não é esse o termo que ele usa, mas está deste lado, e em outros momentos ela está no Hades, que o Hades é a terra dos mortos. Então, que a alma ficaria de vida em vida em busca da perfeição, sendo conduzida por caudalosos rios daqui para lá e de lá para cá, por diligentes barqueiros, diz ele, em busca da perfeição. Então vejam que, na verdade, não se trata de uma absoluta novidade. A novidade que está dada dentro do Espiritismo é que esses ensinamentos foram relembrados para Allan Kardec pela própria espiritualidade, que foram os espíritos que ditaram os livros que Allan Kardec compilou. Allan Kardec, aliás, vocês sabem, aqueles que não o sabem, foi o camarada que compilou a doutrina espírita. Allan Kardec é o pseudônimo de um educador francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que viveu na França, um camarada que publicou diversos livros, teve uma relativa importância na educação do período na França, e ele, quando se interessou pela doutrina espírita, ele, para não haver ligação entre o nome dele enquanto pedagogo, enquanto educador, com esta doutrina nova que nascia, ele adotou esse nome de Allan Kardec, que era um nome que ele já teria utilizado em uma encarnação que ele teve no passado remoto. Então, espiritismo é um termo que, inclusive, foi cunhado por Allan Kardec. Allan Kardec criou o termo espiritismo para designar a nova doutrina, para separá-la de simplesmente espiritualismo. Qual a diferença que nós temos aqui? Espiritualista é qualquer doutrina que pressuponha a existência de vida depois da morte. Qualquer doutrina que pressuponha que nós temos uma essência dentro de nós. Qualquer doutrina desse tipo é espiritualista. Agora, espiritismo foi o termo que Allan Kardec criou para designar essa nova doutrina. Então, a rigor, centro espírita deveriam ser somente os centros que seguem a doutrina compilada por Allan Kardec. Por que eu digo compilada? Porque a doutrina espírita ela é composta de cinco obras basilares, 5 obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese.
São esses os 5 livros. Sendo que o livro dos Espíritos, a gente pode dizer que seja a espinha dorsal da doutrina espírita, e os outros 4 livros, eles esmiuçam termos, partes específicas do livro dos Espíritos. A rigor, assim, os livros não são muito extensos em tamanho, mas eles têm uma profundidade filosófica tal que demanda um certo tempo para a gente, inclusive, digerir o que ali está dito. Notadamente as pessoas que vêm de outras denominações religiosas, que acabam cerceando demais a liberdade de pensamento, e a doutrina espírita faz com a gente exatamente o contrário. A doutrina espírita nos incita a estudar. A doutrina espírita nos incita, inclusive, que os espíritos disseram isso para Kardec, a nós questionarmos, inclusive, aquilo que ela nos coloca. Questione, diz a doutrina espírita. Esse é um princípio filosófico por excelência, porque o papel último da filosofia não é buscar a verdade, não é esclarecer nada. O papel último da filosofia é botar pulguinhas atrás da tua orelha, para que tu penses. O papel é te tirar da zona de conforto. E foi isso que a espiritualidade fez com Allan Kardec. E ele fez conosco. Fez com que pensássemos nas diversas possibilidades de vida, que nós pensássemos na figura de Deus, que nós pensássemos nas nossas responsabilidades em relação àqueles que nos cercam, fez com que nós começássemos a ver as coisas de uma outra maneira. Eles nos questionam que tipo de sociedade nós queremos, por exemplo. A doutrina espírita ela é riquíssima. Muitas pessoas vêm para a casa espírita pensando no fenômeno, pensando em ver espíritos, em me comunicar com espíritos. Será que eu vou lá e eu vou ver alguém? Saibam que, a rigor, isso é o que menos importa dentro da doutrina espírita. O mais importante da doutrina espírita é o caminho que ela te propõe, é o caminho que ela indica que tu sigas, é a mudança que ela pede que tu faças na tua vida. Não por acaso a doutrina espírita nos dá como ensinamento básico o autoconhecimento. E diz assim: reforma íntima é aquilo que tu deves fazer. Aí o termo reforma íntima, às vezes a gente pode ficar pensando um tantinho, mas eu acho que a gente pode pensar numa reforma mesmo. Talvez a reforma de uma casa, né, senhor Rogério? Se a gente tem uma casa bem estragadinha, já bem usadinha com o tempo e tal, o que a gente faz se a gente vai reformar essa casa? Né, Nilton? A gente primeiro vai ter que dar uma olhada na estrutura, né? A estrutura está legal? Senão a gente vai ter que dar uma ajeitada nela. Telhado, tem que trocar madeira? Está vazando? Tem que arrumar calha? Tem que trocar as telhas? Talvez essas já não estejam tão boas. Vamos ver o encanamento? Vamos prestar atenção em todos os detalhes dessa casa e a partir daí vamos fazer essa reforma. É exatamente isso que a doutrina nos propõe. Porque através do autoconhecimento, a gente vai ver como é que estão essas partes. Como é que eu estou agindo, como é que eu estou fazendo em relação aos meus semelhantes, quais são as minhas atitudes, se as minhas atitudes são válidas. Elas estão de acordo com os ensinamentos de Jesus? Porque o ensinamento básico de Jesus qual foi? Amar teu próximo como a ti mesmo. Fácil demais, né, Albano? Bota em prática agora que eu quero ver. É fácil de falar. É muito fácil de falar. Ainda mais nessa vida atribulada que a gente leva, esse mundo doido que a gente está aí, competitivo, que as pessoas dizem que a gente tem que fazer o melhor e que a gente tem que ser o melhor e que a gente tem que consumir. Mas a proposta é realmente essa. Presta atenção nisso. Como é que tu estás agindo, como é que tu estás fazendo. E a partir deste momento que tu faça essa análise, tu possas te propor a fazer essas mudanças, a começar a reforma, a cuidar da estrutura, a cuidar do telhado,
E a partir daí, tu conseguires aos poucos ir te fazendo uma pessoa melhor. Essa é a proposta básica da doutrina espírita. E a doutrina espírita, ela começa com este livro, que ele foi feito assim. Kardec elaborou as perguntas com o auxílio da espiritualidade e, para poder não ter confusão acerca dessas perguntas, ele as espalhou por diversos centros espíritas. Não eram exatamente centros espíritas, mas lugares onde se faziam reuniões, mas centros espíritas, afinal de contas, que eram o núcleo que a partir dali se seriam. Mas lugares onde se faziam reuniões mediúnicas, ele espalhou essas perguntas para conferir se as respostas seriam coincidentes. Vejam que não exatamente as mesmas respostas, mas respostas coincidentes, que tivessem o mesmo fim. E a partir daí, ele editou este livro, porque ele viu que as respostas eram muito parecidas. E com a ajuda da espiritualidade, de novo, ele conseguiu dar conta de trazer diversas questões para nós. Como ele mesmo diz, isso não é obra acabada, até porque nenhuma obra desse tipo nunca acaba. Os questionamentos sempre estão aí, até porque o mundo é vivo e ele é dinâmico, e tudo se modifica a todo momento. Então é obra sempre sendo feita, alguns questionamentos também sendo feitos, né? Alguns termos que são utilizados hoje soariam estranhos. A gente tem que lembrar que Kardec viveu numa época que a humanidade mal conhecia a eletricidade. Então, as ciências começavam a surgir, período áureo do iluminismo. Então, diversas coisas ali não foram ditas. Mas, por extensão, a partir do que está ali, a gente consegue trazer para o presente. Obra riquíssima. E nós, que frequentamos a casa espírita, nós que nos dissemos espíritas, a gente é chamado ao estudo, é chamado a conhecer melhor, até para podermos nos posicionarmos melhor. Por isso é oferecido o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina. Do que se trata o ESD, que é o tema da nossa, a rigor, o tema da nossa fala de hoje, da nossa conversa de hoje? O ESD, ele surgiu com esse formato que ele tem hoje, ele surgiu em 1983, quando a Federação lançou com esse formato. Antes disso, as casas espíritas e algumas federações tinham o PBDE, Solange, Programa Básico da Doutrina Espírita. Eu sou egresso do PBDE, tu também. Era um estudo um tanto mais simplificado, um tanto mais simples, sem uma unificação, porque no final das contas ficava meio que ao sabor de algumas casas que faziam, a rigor cada um fazia do seu jeito. Então a federação achou assim, bom, se existe um movimento espírita, a gente deve pelo menos tentar unificar minimamente essa linguagem que é dada neste movimento. E aí tem a proposta do ESD, que ele se dá em apostilas. Nós temos os dois tomos, tomo 1 e tomo 2. E esse aqui, que já mudou de nome, ele não é mais tomo único, ele é tomo 3 agora, né? Mas a rigor não muda muita coisa. Então, o estudo básico se dá com essas 3 apostilas. Duração aproximada de entre 2 e 3 anos, dependendo da dinâmica, dependendo de alguns fatores, né? Mas lembrem sempre que, como eu disse há pouco, tudo sempre se transforma. Então, o estudo, ele é eterno, ele nunca para. Não por acaso, vou chamar de novo à baila aquele sujeito de Atenas, Sócrates, que disse assim, só sei que nada sei.
Porque a gente percebe que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vai atrás, quanto mais a gente lê, mais a gente tem para aprender. Quanto mais a gente vai atrás, mais a gente percebe a nossa ignorância. E não é diferente com a doutrina espírita. A gente tem que estar a todo momento se questionando, porque os questionamentos são inúmeros, são incontáveis. Como é que funciona um grupo de ESD? Bom, são pessoas que se reúnem no intuito de entender um pouco melhor e estudar um pouquinho mais da doutrina espírita. A gente coloca como facilitador de um trabalho desse alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de vivência na área, para poder conduzir minimamente os trabalhos, né? E é um grupo que se reúne para estudar os conceitos, entender o que é o Espiritismo, entender desde a base. Por isso ele é chamado de estudo sistematizado. Porque foi feito de forma que todas as partes que compõem a literatura básica espírita sejam ali contempladas de uma forma lógica e coerente, com viés de continuidade, para que possa fazer sentido e que a gente consiga ir interiorizando esses ensinamentos. São grupos onde o questionamento é aberto, a gente pode questionar, a gente pode conversar, a gente pode dizer, a gente pode falar e deve. Muitas dúvidas são tiradas. Então, a casa convida sempre as pessoas que venham. Vocês já ouviram esse convite aqui, certamente, algumas vezes. Quem quiser conhecer um pouquinho mais acerca da doutrina espírita, a casa oferece o resto. Vocês já ouviram diversas vezes. De vez em quando nós temos turmas abertas. De vez em quando. Então o convite está feito. Venham, participem do Centro Espírita. Agora, mais do que isso, conheçam aquilo no qual vocês estão se inserindo. Saibam exatamente do que se trata. Educação e conhecimento são a base de toda melhora moral, de toda melhora social. A gente precisa conhecer as coisas para poder agir de acordo com elas. Porque o Espiritismo vai muito além de vir aqui, ouvir uma palestrinha, tomar um passe, que a gente sempre se sente bem depois que toma o passe, né? Eu sempre me sinto melhor, e ir embora. A proposta é que a gente vá um pouquinho além disso. É disso que se trata no Oeste. Bom, basicamente a gente vai aprender o que é o Espiritismo, aí com mais profundidade do que foi falado aqui agora, né? Que aqui a gente deu só de passagem, mas a gente vai entender com o subsídio das apostilas e tal, o que é o Espiritismo, como é que ele surgiu, como é que apareceu, porque surgiu assim do nada. Saiu da cabeça maluca de Kardec? Onde é que ele tirou isso? Então a gente vai entender isso, vai entender os conceitos que a doutrina nos traz, vamos entender o que a doutrina nos fala de Deus, vamos entender o que a doutrina nos fala de amor, vamos entender como que a doutrina nos incita à caridade. O leque é vastíssimo, vale a pena mesmo. Quem tiver interesse, que eu acho que todos nós deveríamos ter, venham porque vale muito a pena, sabe? Vale a pena mesmo. Oi? Oi, boa noite, André. A inicial não, mas com certeza depois tem prova, tem avaliação. Como todo estudo tem que ter avaliação, não é? Senão a gente está estudando para quê? Todo estudo tem uma avaliação. Como é que é feita essa avaliação, senhor Eugênio? É autoavaliação. Autoavaliação.
sabe? Porque tu vais estudar, tu vais ter os conceitos, tu vais ter os caminhos, e aí tu vai ver assim, será que eu estou fazendo? Será que eu estou no caminho? Será que é por aí mesmo? Então tem prova e tem avaliação. Só que a avaliação é de cada um. Porque a doutrina diz assim para ti, negão, a responsabilidade é tua. Não adianta tu vir aqui, que não tem aqui ninguém que vai interceder por ti, para Deus, para santo, para espírito, para ninguém. Se tu não fizeres a tua parte, tem jeito não. A responsabilidade é tua. Isso que às vezes deixa algumas pessoas com o pé atrás, assim. Porque a gente assumir a responsabilidade disso complica. Complica, como assim? Se eu posso ir lá e pedir perdão e tal, e está tudo certo, como é que eu vou ter que me responsabilizar agora? E aí, é essa a prova, tá, seu André? É essa a prova. Então, dá conta dela. Dá conta dela. Tem pessoas que perguntam assim, eu sou médium, fulano disse, ciclano falou, eu sou médium e quero trabalhar na casa espírita, como é que eu faço? Começa pelo Wesley. Porque também ali a gente vai entender o que é ser médium. Porque ser médium vai muito além, absolutamente, né? Muito além de simplesmente ter a possibilidade de perceber, sentir, enxergar ou ouvir espíritos. Essa é só uma parte desse processo. Porque ser médium tem uma grande responsabilidade, inclusive consigo mesmo. Porque a gente precisa entender e saber com o que a gente está lidando. Quem é que em sã consciência vai pegar uma criança de 6 anos de idade e dar uma ferramenta simples, uma serra mármore dessa elétrica para ela começar a cortar piso? Não dá, né? Provavelmente essa criança vai se machucar. E nós, enquanto não entendermos os processos da mediunidade, as dinâmicas da mediunidade, vamos tatear e não sabemos exatamente com o que estamos lidando. Por isso a necessidade do estudo, de entender, de conhecer, para saber com o que estamos lidando e para saber como devemos lidar com aquilo que estamos lidando. Então, mesmo que a pessoa, eu sou um médium, e talvez seja mesmo, talvez tenha uma grande possibilidade aí, mas primeiro vem aprender a lidar com isso. Primeiro vem a entender todo o processo, para a partir daí tu fazeres da maneira correta, para não correr riscos desnecessários. A quais riscos eu me refiro? Bom, aquele que é médium se comunica com o mundo dos espíritos. E se comunica com quem? Nós temos, quando desencarnamos, não é automaticamente nós nos transformamos em seres de luz. O sujeito morreu e virou anjo. Não, gente, não é assim que funciona. Nós saímos aqui com as mesmas características que temos. Então, corre-se um risco muito grande esse contato está feito com espíritos que não são assim tão bons e não são companhia tão desejada. Por isso a necessidade deste conhecimento. Então, aqueles que acham que são médiuns, aqueles que têm essa sensibilidade, mais um grande motivo para vir estudar, conhecer, se conhecer e saber como fazer. Né, dona Eliane? Uma dúvida. Eu tenho tantas. Pois é, mas eu tenho agora. Eu quero vir estudar. Como é que eu faço para participar? Eu quero saber também se tem uma mensalidade para pagar os valores. Como é que é? Bom, para participar ele é aberto para qualquer pessoa. Nós temos ali na frente, quando tem alguma turma nova aberta, nós temos ali na frente uma fichinha de inscrição, com a data prevista de início, o dia e horário. Então, basta a pessoa se inscrever, que vai ser chamada no momento oportuno para
para participar do curso. Quanto ao pagamento, na Casa Espírita ninguém paga nada. Na Casa Espírita a gente faz as nossas contribuições, né, dona Solange? Essa casa aqui só está de pé porque diversas pessoas colaboraram e fizeram com que ela existisse, e a manutenção dela é feita através dos almoços que a gente faz, que teve inclusive ontem, das doações que as pessoas fazem, mas isso tudo é espontâneo, não existe cobrança. Dentro do Centro Espírita não se cobra nada. Esse tipo de coisa. O trabalho é totalmente voluntário, né? O que mais que a gente pode falar para vocês? Eu acho que é mais ou menos por aí. Então nós temos... Claro que tu pode. Eu quero saber quem pode fazer o estudo. Eu tenho um bebê, eu quero saber qualquer pessoa, né? Você pode fazer essa atividade. Quem são as pessoas que podem participar? Qualquer pessoa pode participar, qualquer um pode participar. Bebês são bem-vindos. Traz o Pedrão aqui. Jesus disse para nós, ô lindão, Jesus disse para nós, deixai vir a mim os pequeninos. Então, tu tens o teu bebê, ela tem o bebê dela. A Raquel é uma das participantes do nosso grupo de ESD. O bebê dela está aqui. Há pouco tempo atrás ele estava lá na barriga dela, não é, Pedrão? Ele participava do nosso grupo enquanto Raquel estava grávida. Então ele já é parceiro nosso de longa data. Certamente de outra vida também, né, cara? Eu acho que é. Então, e ela vem hoje com o Pedro, isso não é impedimento, né? Muito pelo contrário, é bastante agradável, né, a gente ter a presença do Pedro lá, que as crianças são maravilhosas, né? São luz e são vida. Então... E o Pedro vai sair formado? Vai, o Pedro já está formado. O Pedro já está formado. Então, assim, todas as pessoas são muito bem-vindas, qualquer um pode vir, impedimentos para vir são muito poucos. A Raquel veio com o nosso Pedro aí, continua vindo com o Pedro, ele só nos alegra, né, Eliane? A gente ri bastante com ele, então não tem impedimento, sabe? A Casa Espírita tem que ser e é um local de acolhimento. A gente não tem necessidade de bobagens de nenhum tipo, então é importante que vocês aqui se sintam sempre em casa, se sintam acolhidos, possam conversar com qualquer um de nós para dúvidas, para algumas necessidades, que nós também temos, de vez em quando a gente está aí uns conversando com os outros, né, dona Solange, para tirar as nossas dúvidas também e expor as nossas dificuldades e pedir apoio uns para os outros, que afinal de contas é isso que constrói uma casa como essa. Então vocês são sempre convidados a vir aqui, conhecer um pouquinho mais da doutrina, saber um pouquinho mais do que é. Sejam sempre muito bem-vindos e serão certamente sempre muito bem acolhidos. Nós temos aqui... Vem cá o pessoal do nosso grupo. Vem cá, Edson. Isabel. Ainda não estão todos aqui, algumas pessoas infelizmente hoje não puderam vir. Não puderam comparecer por compromissos profissionais e tal, mas aqui são algumas pessoas que fazem parte do nosso grupo. Eu, na falta de alguém melhor na casa, eles me escolheram como facilitador do grupo, né? Não tinha ninguém melhor para fazer isso, aí eu fui facilitador junto com a minha esposa, que infelizmente hoje ela não pôde estar aqui, porque nós estamos com o meu sogro internado no hospital, aí hoje ela teve que ficar lá com ele, e esse povo é que participa do nosso grupo. Mas se vocês quiserem falar alguma coisa, gente, para finalizar, fiquem à vontade. Vem cá comigo. Eu quero falar que eu já fui estudante há 35 anos, tinha os meus pequenos, em outra cidade, no interior de São Paulo. Vim morar aqui há uns 18 anos, mais ou menos, sempre
casa. Passava 15 dias, frequentava, mas no ano passado só que eu comecei a estudar. E tivemos a grata satisfação de ter o Arthur, que é um piloto, para fazer a coordenação do grupo de fazer. Gente, não sei explicação. É maravilhoso fazer parte desse grupo. O que a gente tem pessoas que faz amigos, a gente aprende, a gente estuda, a gente brinca, né? Né, Raquel? Nossa, eu só tenho a agradecer, né? Eu cheguei na casa há um tempo atrás, uns 2 anos mais ou menos, o André já vinha frequentando, né? Aí eu comecei a vir com ele. Aí ele convidou, né, pra vir fazer o estudo e eu tava grávida. Eu pensei, nossa, será que eu vou conseguir, né? Eu tô grávida de 6 meses, será que vai dar certo? Mas eu comecei a vir. Aí eu vim praticamente todas as aulas, acho que eu faltei muito pouco, assim, durante todo o período, né? E o Pedro nasceu e eu continuei estudando, e ali o tempo que ele nasceu foi o tempo também de férias. E nós somos muito bem acolhidos aqui, recebidos, eu, meus filhos, eles fazem evangelização aqui. O Pedro tem aula no sábado, a Ana agora está em aula lá em cima, ela tem 5 anos. E só tenho a agradecer essa casa que recebeu minha família, assim, de braços abertos. Nem posso mais falar, que eu vou chorar. E agradecer a todo mundo assim, que me acolheu, valeu a gente. E a gente tem evoluído muito assim, como pessoa, sabe? Tem contribuído bastante assim, no nosso dia a dia, para o nosso crescimento enquanto seres humanos. Aqui na academia, e a doutrina tem ajudado bastante, gente, principalmente na educação das crianças, né? E aqui a gente é muito acolhido com muito amor. Só tenho a agradecer a todos vocês. E eu posso usar, eu sou Isabel, faço das minhas palavras da Raquel. Eu também estou muito satisfeita com o pessoal da casa, já faço de há 2 anos, eu também só tenho muito a agradecer. Eu também tenho muito a agradecer a casa. Eu estou aqui há 2 anos como espiritista, porque eu sempre católico e uma casa eu passava sempre ali na frente e eu olhava a casa e aquilo me chamou a atenção. Eu sei na parte de religião tenho muita dúvida em várias coisas, em várias unidades, coisas que tem que fazer ou que tem que seguir, até hoje tem muita dúvida, né? Então eu procurei, não sei o que deu, mas eu passava na frente da casa, da vida comigo, e entrei, vim ver, vou conhecer. Aí comecei a conhecer, e uma casa apareceu esse curso. E eu disse, se eu quero aprender, se eu quero saber uma coisa, eu vou seguir a casa, vou testar pelas minhas dúvidas. E achei muita mudança do que eu seguia, do que eu podia. E ela fez parte de mim, ela começou a entrar no que eu pensava. Até hoje ainda tenho dúvida, muita coisa. O que eu aprendi nesses 2 anos fazendo curso é enorme, mas só que ainda tem dúvida que eu aprendi de outras coisas. Tanto tem dúvida daqui, como daqui já para eu sair antes, né? Estou aprendendo, né? E daqui também tem muita dúvida de outras coisas. Então, eu acho assim, nesses 2 anos, eu acho que nós vamos ficar aqui, nós já estamos quase 2 anos, né? Já tem muitas dúvidas, mas ela me põe mais dúvidas ainda. É uma coisa chamando a outra, entendeu? Eu aprendi muita coisa. Aprendi bastante coisa com vocês, com a casa, com a tudo mesmo, que eu chamo de mestre, né? Eu chamo de mestre, porque eu tenho um conhecimento muito maior que o meu, está passando o seu conhecimento dentro da minha, eu estou tentando digerir tudo, e as dúvidas, as situações que ele passa. Então, eu acho assim, tanto quanto eu aprendi, eu estou recebendo mais dúvidas ainda. Que bom. Que bom. Dúvidas são sempre bem-vindas. E tu vais sempre ter dúvidas e tu vais estar sempre aprendendo na tua vida. Esse é o importante. Porque quando a gente tem dúvida, a gente está disposto a ir atrás do conhecimento. É o que mais faz São as dúvidas que nos movem. Que bom que tu continue sempre com dúvidas. Eu tenho tantas dúvidas que tu não tem ideia. A gente já conversou a esse respeito, mas tem muitas dúvidas. E benditas as dúvidas. Nem sempre vai ser tudo tão esclarecido imediatamente, né? Porque também depende muito do que a gente quer ir um dia por vez, né? Tem tudo isso, né? E aliás, não esperem.
nunca ter todas as coisas resolvidas, todas as coisas respondidas, porque são essas dúvidas que nos fazem ir em frente, em busca do conhecimento, em busca da nossa melhora. Vamos de dúvida em dúvida. Vamos de dúvida em dúvida. É isso aí. Amanhã a gente tem. Obrigado, gente. Oi. Terminei essa que eu estou graduado? Tá. Está graduado. Preparado para continuar estudando, fazer curso de mediunidade, se tu quiseres continuar trabalhando, para vir trabalhar na casa, para desenvolver as atividades. Estás pronto para começar a trabalhar dentro da doutrina e entender um pouco mais, né? Cada vez com mais dúvidas, né, senhores? Sempre assim. Gente, muito... Estou colaborando, começou o curso de ESD nos sábados, há pouco tempo, se alguém quiser. Ainda tem possibilidade. Ó, tem um grupo aberto aí. Está aí a oportunidade. Quem quiser, tiver tempo, puder aproveitar, é sábado, às 5 horas. Às 17, às 18h30. Então, tem um grupo aberto. Vamos lá. Agradeço a todos vocês pela paciência, pelos ouvidos. Espero que os tenha motivado a entender e conhecer um pouquinho mais da nossa belíssima doutrina, porque ela nos ajuda bastante em muitos aspectos da nossa vida, né? E conhecendo um pouco melhor, a gente consegue se posicionar melhor em relação ao mundo que nos cerca. Então, convido vocês, venham. Muito obrigado pela paciência. Neste momento agora, nós aquietamos as nossas mentes, os nossos corações e vamos entrar